Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar a como tratar erros no Power Automate e como notificar caso haja um erro. A ideia aqui é a seguinte: pensa que você, ao estar executando um fluxo, tenta enviar um e-mail para alguém, mas caso dê erro ao envio desse e-mail, você não quer que o fluxo pare, você quer que tente enviar novamente para uma outra pessoa. E caso esse e-mail fale novamente, você quer enviar um e-mail para você e para o seu gerente avisando, ó, aquele fluxo realmente deu um erro. Então a ideia aqui é sempre que você quiser fazer uma ação e ela der errado, você pode continuar o fluxo, mas fazendo uma outra coisa e não acabar com o fluxo de uma vez, como a maioria das pessoas estão acostumadas aí quando criam um fluxo pela primeira vez. Então aqui você vai aprender essa técnica e conseguir reproduzir nos seus fluxos do Power Automate. Eu já deixei aqui o meu Power Automate aberto e a gente vai simplesmente criar juntos do zero. Então aqui em criar, eu vou usar um fluxo da nuvem instantâneo, ou seja, eu vou disparar seja pelo meu Automate da web ou até mesmo pelo meu Automate do celular. Eu vou usar esse gatilho para facilitar aqui nos testes, mas você poderia usar qualquer tipo de fluxo aqui, seja um da nuvem automatizado através de um gatilho, tá bom? Ou um da nuvem agendado, não teria problema, o flow é o mesmo. Então eu vou dar um nome aqui, ó, tratamento de erros. Poderia dar qualquer nome também que vocês quisessem. O que eu vou fazer aqui, tá? Para a gente conseguir testar esse erro. Eu vou colocar uma entrada, ou seja, ao dar play nesse fluxo, seja dando um play pelo meu celular ou aqui pelo Automate da web, eu vou ter que entrar com um dado, né? E esse dado vai ser reutilizado nas demais ações. Então, se liga só, eu vou colocar aqui uma entrada chamada digite e-mail 1 e aqui eu vou escrever, ó, digite o e-mail 1. Embaixo eu vou escrever o seguinte: digite e-mail 2 e aqui eu vou escrever digite o e-mail 2. Ou seja, toda vez que eu der um play nesse fluxo, eu vou ter que digitar o e-mail 1 e o e-mail 2. Ou seja, exatamente o que a gente falou no começo. Eu quero tentar enviar para um e-mail, se não conseguir, envie para o número 2 e se não der, me notifique avisando que nenhum dos dois e-mails digitados eram válidos e deu erro nos envios. É óbvio que eu estou falando isso aqui como exemplo de envio de e-mail, mas poderia ser qualquer tipo de erro dentro do seu fluxo, tá? Aqui eu estou usando o envio de e-mail como exemplo. E antes da gente continuar, eu vou pedir aqui rapidamente que você considere se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E claro, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque compartilhando você ajuda esse conteúdo gratuito a atingir mais pessoas e o canal continua crescendo e eu trago mais conteúdos gratuitos aqui para vocês. E é claro, se você já for um inscrito raiz, já me acompanha aqui, vire membro, virando membro, você me motiva e assim eu continuo trazendo mais e mais conteúdos aqui com uma dedicação maior ainda com o passar do tempo. E o meu último recado é para você me seguir no Instagram, lá eu posto diariamente dicas e também retiro dúvidas nos stories, então me segue lá, não perde a oportunidade de ficar por dentro de todas as dúvidas que eu tiro lá todos os dias, beleza? Agora sim, chega de enrolação, já dei os meus recados, vamos voltar para o fluxo aqui, onde simplesmente a gente está criando um fluxo onde eu vou digitar o e-mail 1, o e-mail 2 e aí, a partir da tentativa de envio, caso dê erro, eu vou tentar enviar para o segundo. Caso dê erro novamente, eu vou enviar um e-mail para mim. Então, nosso próximo passo aqui, após disparar o fluxo manualmente e entrar com esses dois dados, é simplesmente enviar um e-mail. Aqui no caso, eu vou usar o próprio Outlook, mas você poderia usar o Outlook e depois, se der erro, enviar pelo Gmail. Tá vendo a ideia? De tente uma coisa usando uma ação. Caso dê erro, tente uma outra coisa usando uma outra ação. Também era possível pensar assim. A ideia é tratar os possíveis erros dentro de um fluxo. Então aqui eu vou colocar para enviar um e-mail. Para quem que eu vou enviar esse e-mail? Eu vou enviar para o digite e-mail 1, ou seja, eu vou tentar enviar primeiro para minha primeira opção aqui. Então eu vou pegar e simplesmente colocar aqui como conteúdo dinâmico o digite e-mail 1, que vai ser digitado ao disparar o fluxo. O assunto tanto faz, tá? Eu estou colocando aqui como exemplo, então ó, teste de envio e no corpo também, teste de envio, beleza? E aí é agora que vem a grande sacada aqui para a gente conseguir. Caso dê erro, simplesmente faça uma outra ação. E é muito simples, você vai criar uma nova etapa aqui, tá bom? E nessa nova etapa, a gente vai construir normalmente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, enviar um e-mail novamente, colocar aqui Outlook, vou
em enviar e-mail novamente. Vou colocar aqui para quem que eu vou enviar esse e-mail. Eu vou colocar novamente conteúdo dinâmico, só que agora para o e-mail 2. O assunto teste de envio 2 e aqui no corpo teste de envio 2. Beleza? Aí, aqui nos 3 pontinhos é que vem a grande sacada. Você vai clicar aqui e vai falar, ó, configurar execução depois. Ou seja, eu vou falar se eu quero executar esta ação aqui depois que essa for bem sucedida. Não, eu vou colocar se falhar, se falhou. Por padrão é sempre bem sucedido, né? Quem tá acostumado, tá começando agora, sempre é assim, né? Deu certo, executa de baixo. Deu certo, executa de baixo. E assim por diante. Aqui no caso, eu vou falar o seguinte. Se der erro nisso aqui, ou seja, quando falhar, eu vou executar essa ação. Inclusive, vai ficar vermelhinho aqui, tá vendo? Eu poderia ainda, paralelamente, colocar o seguinte, ó, se der certo, simplesmente faça uma outra coisa. Então, eu vou enviar um e-mail aqui, ó, e já explico novamente o fluxo. Mas o que eu estou falando aqui? Eu estou falando, se der errado no envio desse e-mail, execute essa ação. Se der certo, execute essa ação. E você consegue ver visualmente pela setinha vermelha. Quando você vê que tem uma setinha vermelha no fluxo, você já sabe que isso vai ser executado quando a outra falhar. E isso só vai ser executado quando a ação anterior falhar. Como vocês mesmo viram, né? Aqui no executar depois, ele fala, essa ação deve ser executada depois que essa ação de trás, ou seja, a etapa anterior, falhar. Eu ainda posso usar o atingir o tempo limite ou foi ignorado. Ambas, tá? Podem ser utilizadas também para tratamentos, como a gente está vendo aqui. Mas normalmente a gente usa o é bem sucedido, que é o padrão, ou quando falhar, use esse. O atingir o tempo limite é ótimo para quando você está fazendo fluxos grandes. Então, se ficar tentando e der o tempo limite, o fluxo para. Mas você consegue colocar aqui uma opção para notificar caso o tempo de limite tenha sido excedido. Então, você também consegue usar essa parte do atingir o tempo limite. Beleza? Vamos finalizar o fluxo e daí a gente volta para entender melhor essas outras ações. Então, vamos vir aqui, ó, e enviar um e-mail. Para quem que eu vou enviar? Eu vou enviar para mim mesmo agora. Tá? Vou colocar no assunto, ó, enviou para o e-mail 1 com sucesso. Beleza? O e-mail 1 foi, e eu vou colocar aqui o e-mail que a pessoa digitou. O que esse fluxo aqui está fazendo? Eu disparo, entro com o e-mail 1, entro com o e-mail 2, como vocês estão vendo. Ele vai tentar enviar um e-mail 1. Se der certo, ele vem para cá. Se der errado, eu vou colocar aqui de vermelhinho, ó. Então, se der certo, ele vai me notificar que o e-mail 1 foi enviado com sucesso. Se der erro, ele vai executar essa outra ação aqui e tentar enviar para a pessoa 2, né? Para o e-mail 2, como vocês estão vendo. Beleza? Então, o que eu poderia fazer? Aquilo que eu disse, né? Se falhar de novo no 2 aqui, ó, adicionar uma nova ação, vou colocar Outlook aqui, 365, enviar um e-mail, e eu vou fazer o seguinte, ó, executar, configurar a execução depois, enviar um e-mail V24 deve ser executado depois de falhou. Então, o que eu vou fazer é o seguinte aqui, ó. Se essa falhar, eu vou notificar para mim mesmo que nem o e-mail 1, nem o e-mail 2 foram enviados. Então, eu vou vir aqui, vou enviar para mim mesmo. Vou colocar no assunto, ambos os 2 e-mails digitados falharam. E aí, no corpo, eu posso vir colocar os e-mails abaixo não foram enviados. E vou colocar simplesmente o e-mail 1 e pular uma linha com Shift Enter, colocar aqui o e-mail 2, ou seja, olhando esse fluxo aqui, eu consigo ver que se esse der errado, ele vai vir para cá, se der errado, vai enviar uma notificação para mim, exatamente como a gente quis fazer no começo do vídeo, beleza? Se eu salvar, eu já consigo testar, vocês vão ver na prática que isso aqui vai dar certo, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou testar colocando um e-mail errado e um e-mail correto, tá bom? Então, eu vou colocar um e-mail errado, ele tem que enviar aqui e não deve executar esse aqui, ok? Vamos lá. Eu vou até, ó, renomear. Eu vou colocar tentativa de envio para o e-mail 1. E aqui eu vou colocar tentativa
de envio para o e-mail 2, caso o e-mail 1 falhe. E aqui eu vou colocar notificando a mim mesmo que os 2 e-mails falharam. E eu poderia fazer o mesmo aqui, né? Notificando que o e-mail 1 foi enviado com sucesso. Beleza? Agora ficou muito mais fácil ler. Tentativa de envio para o e-mail 1. Aí, se der erro, consigo ver, né? Se der erro, vai cair aqui. Tentativa de e-mail para o e-mail 2, caso o e-mail 1 falhe. E aí, se der erro novamente, eu consigo ver por aqui, né, que deu erro, notificando a mim mesmo que os 2 e-mails falharam. Vamos errar os 2 primeiro, para ver que ele vai chegar aqui, tá? Ó, vamos lá. Vou colocar testar manualmente, salvar e testar. E aí, eu vou simplesmente continuar, né? Ele tá pedindo minha autenticação do Outlook. E no e-mail 1, eu vou digitar isso aqui, ó, abacaxi. Vai dar erro, né? Não dá para enviar para um e-mail que não tem arroba e tudo mais. E no e-mail 2, eu vou escrever banana. Olha só. Então, quando eu colocar em fluxo de execução, teoricamente, esse aqui vai dar erro e esse aqui também vai dar erro. Ou seja, ele vai chegar exatamente aqui. Ele não vai executar esse, porque esse só é executado quando tiver sucesso. Ele vai notificar a mim mesmo que os 2 e-mails falharam. Então, vamos colocar aqui fluxo de execução concluído. E aqui está, ó, ele mostra para mim que esse foi executado, este aqui deu erro, mas o fluxo não acaba como muita gente está acostumado, que é iniciante. O fluxo continua, só que ele não continua para cá, ó. Isso aqui mostra que ele foi ignorado. Quando tem um xizinho cinza, quer dizer que esta etapa foi ignorada, não aconteceu. Então, o que eu consigo ler aqui? Eu consigo ler que essa etapa foi executada com sucesso, essa etapa houve um erro, não aconteceu, então ele veio para cá, essa etapa tentou executar também e não aconteceu, e aí ele veio para essa etapa e aí sim conseguiu executar com sucesso, né? Exatamente como a gente queria. Tentou com o primeiro, tentou com o segundo, os 2 deram errado, então me notificou falando que os 2 e-mails deram errado. Se eu abrir meu Outlook aqui, está o e-mail enviado no final. Os e-mails abaixo não foram enviados, então eu consigo saber qual eram os e-mails exatos e por que ele era um erro. Então, a gente entendeu perfeitamente. Então, para fazer um último teste, agora a gente vai colocar simplesmente que o primeiro e-mail está correto, para vocês verem que essa etapa inteira aqui não vai acontecer. Então, eu vou vir aqui em testar manualmente, vou colocar ali testar. No e-mail 1, eu vou digitar o meu próprio e-mail, né? Então não tem como dar errado. E no e-mail 2, eu vou escrever abacaxi ou qualquer coisa, nem vai chegar a executar. E vocês vão ver que isso é verdade. Eu vou colocar ali fluxo de execução e ele vai rodar e mostrar para mim o fluxo pronto. E aqui está, como eu falei, ó. O X cinza, ele mostra que foi ignorado, nem chegou a executar esse lado esquerdo. E aqui eu consigo ver que ele executou com sucesso essa parte aqui, executou essa etapa com sucesso aqui, e daí executou essa parte com sucesso aqui. Ou seja, se eu abrir o meu e-mail aqui, e aqui está, estou no meu Outlook, temos aqui, ó, o teste de envio que foi enviado para o e-mail 1, e o outro e-mail enviou para o e-mail 1 com sucesso, né, que era o esperado ali nas nossas etapas, né? Então ele enviou este e-mail e depois enviou o outro dizendo que houve sucesso. Então vocês entenderam, eu consigo simplesmente usar as falhas para o fluxo continuar e fazer outras ações, beleza? E de bônus, para finalizar, né, eu vou mostrar para vocês o seguinte, essas 2 ações não foram, não aconteceram, ou seja, a gente chama isso aqui de ignorado, que a gente tem essa opção de tratativa também. Então, se eu colocar uma nova ação aqui, ó, adicionar uma ação, e colocar para compor, ou seja, imprimir, tá? Vou colocar uma ação de exemplo aqui, eu poderia enviar um e-mail, poderia mandar um SMS, qualquer coisa. Eu tô colocando aqui o compor para facilitar na visão de vocês. Eu vou colocar, ó, chegou aqui, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar configurar execução depois que foi ignorado. Ou seja, além de eu poder executar uma ação quando a de trás tem sucesso, quando a de trás tem sucesso, ou quando a de trás tem um erro, eu consigo também usar simplesmente quando a de trás for ignorada, que é exatamente o que vai acontecer aqui, caso o meu primeiro e-mail esteja válido. Então eu vou mostrar isso para vocês também, o foi ignorado. Por último, eu não vou conseguir
mostrar aqui, tá? Porque eu não tenho nenhum exemplo, mas o atingir o tempo limite é, por exemplo, você tá lupando uma pasta muito grande e o tempo limite se excede, né? Você não consegue deixar o fluxo rodando muito tempo. Aí ele pararia o fluxo. Você consegue já, depois de um loop muito grande ou depois de uma chamada de API que pode demorar muito, você consegue usar isso aqui para avisar que o tempo limite excedeu, tá bom? Então você consegue já usar também para esse tipo de caso, então você já grava isso na sua mente para caso você precise. Então, por último, de bônus, vamos entender o foi ignorado aqui, ó. Concluído. Vou testar novamente, manualmente, e a nossa ideia é reproduzir o que a gente fez da última vez, né? Então, ou seja, digitar um e-mail correto aqui para que ele envie. E aí, ao enviar, ele não vai vir para cá, ou seja, essas duas etapas vão ser ignoradas, e então essa última vai ser executada, beleza? Só para vocês entenderem o foi ignorado. Aqui eu vou escrever abacaxi, fluxo de execução, concluído. E aqui está, a gente consegue ver, ó, essa aqui foi executada, essa aqui foi executada com sucesso, ou seja, o e-mail deu certo. Então, esta aqui notificou, por quê? Porque, ó, só ia executar caso essa de trás obtivesse sucesso. Por que que essa aqui executou? Porque eu falei lá que essa ação só devia ser executada caso esta etapa de trás fosse ignorada, ou seja, cinzinha com X. Beleza? Entenderam? Tratamento de erros dentro do Power Automate. A gente consegue, então, continuar o fluxo caso de erro e tratar esses erros, né? Seja notificando, seja fazendo uma outra ação, né? Aí depende muito do processo que você está automatizando. Então eu espero que esse vídeo te ajude, foi um vídeo bem completo, mostrei todos os tipos de execução, exceto do tempo de limite, mas vocês já entenderam, tá? Não precisava mostrar aqui. Eu vou pedir para você que assistiu aqui até o final, comentar aqui embaixo a palavra abacaxi. Se você comentar aqui embaixo a palavra abacaxi, é uma forma de eu, você e todo mundo que assistiu até o final saber quem realmente assiste até o final, quem curte o conteúdo e assiste por completo. Então comenta aqui embaixo e a gente vai saber quem realmente assistiu aqui até o final. Agradeço muito a você que assistiu tudo aqui, conto com a sua ajuda pelo like e principalmente compartilhando esse vídeo aqui. Me siga no Instagram, veja o grupo na descrição gratuito que a gente tem de alunos e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu!